Boa noite, minha turma de Direito, Direito às Obrigações, né, da Uni São Miguel. Hoje a gente continua nosso conteúdo. Vamos entrar em um assunto chamado sucedâneos de pagamento, que se divide em quatro assuntos. Hoje nós vamos ver dois, para a semana a gente vê dois. E aí já vai se encaminhando para a parte final realmente da nossa ementa. Então, hoje a gente vai ver ó, sucedâneos de pagamento. Vamos ver novação e compensação. Novação é do artigo 360 até o 367 e compensação do 368 até o 380. Sociedade do pagamento, como eu havia falado, são quatro assuntos. Então, é novação, compensação, confusão e remissão. Então, confusão e remissão a gente vê na aula passada. Eu vou dar um zoom aí no quadro, se vocês quiserem copiar. Então, você vai parar a tela depois e copia. Então, hoje a gente fica com dois desses sucedâneos. Para a semana, conteúdo menor, confusão e remissão. Eu acredito que se der tempo a gente já entra em inadimplemento, né? Para ver mora. Começar a ver mora. E aí já vamos caminhando realmente para o finalzinho da disciplina. Vê só, novação, como o próprio nome fala, vai dar direito a uma nova obrigação. Sim, uma coisa que eu esqueci. Então, por que esses quatro assuntos são chamados de sucedâneo do pagamento? Sucedâneo é aquilo que substitui, que fica no lugar. Ou seja, é alguma conduta do devedor que vai desobrigar ele, sem que ele pague a dívida por algum motivo. Então, ele não vai adimplir a dívida conforme pactuada, mas ele vai ser liberado por alguma dessas obrigações. Alguma dessas formas aí de sucedâneo de pagamento. Então, inovação, compensação, confusão ou remissão. Então, confusão e remissão a gente vê para a semana. Então, o primeiro deles, a inovação, é do 360 até o 367. E, como o próprio nome fala, inovação dá a entender o quê? Você vai criar uma nova obrigação. E, de fato, é isso. Você gera uma nova obrigação para matar a anterior. Então, quem é que faz ser assim uma inovação e por que não fazer uma sessão de crédito, uma sessão de débito, enfim, uma subrogação? Por que você não fazer outro tipo de forma contratual? Por um simples motivo, porque você quer. Então, o devedor ou o credor querem assim fazer. E aí cria uma nova obrigação do zero. Então, mata a inovação é isso. Você cria uma obrigação nova para matar a antiga. Então, criando a nova, você liberou o devedor daquela obrigação antiga. E aí você pode mudar o objeto, pode mudar a pessoa que vai pagar, enfim. Mas a inovação é essencial isso, que haja criação de uma nova obrigação, com novos prazos, novos limites, enfim. Nova cobrança de juros, nova cláusula penal, tudo novo. É uma nova obrigação realmente e a antiga deixa de existir. Então, por isso que é um sucedâneo do pagamento. Ele equivale ao pagamento porque vai ter caráter liberatório do devedor. Pelo menos da obrigação antiga, né? Pode ser que o devedor continue obrigado na obrigação nova. Inovação vem do artigo 360 até o 367, só são 7 artigos. Aí bora lá. Ó. Dá-se a inovação, ou seja, vai acontecer a inovação. Artigo 360, inciso 1. Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Isso é muito comum, principalmente em banco. Você está devendo ao banco, aí chega lá, estou com dificuldade de pagar, não sei o que, quer renegociar. O banco está certo. Vamos fazer o seguinte, a gente cria uma nova obrigação, você me dá aqui uma nova cédula de crédito. Então, uma cédula de crédito rural, uma cédula de crédito rural hipotecária, uma nota promissória, enfim. Vamos aumentar a sua dívida, então você me devia 100 mil, agora vai ficar devendo 120 mil, eu vou colocar o prazo de pagamento para daqui a 5 meses. Ou seja, o banco está lhe dando uma nova obrigação. Cancelou o título de crédito antigo, gerou um título de crédito novo para garantir o banco e está passando sua dívida para 4 meses para frente. Então, isso aí é uma inovação. Ah, professor, o credor é obrigado a aceitar isso? Não. O credor não é obrigado a aceitar isso. Ele faz se quiser. Se ele não quiser, ele pega o contratozinho dele anterior e vai entrar com a ação para executar aquele contrato. E aí conseguir cobrar a dívida como ele entende, como foi originalmente pactuada. Então, para a inovação haver, é essencial que haja consentimento do credor. 2. Dá-se inovação, inciso 360, inciso 2. Então, artigo 360, inciso 2, dá-se inovação. Quando o novo devedor sucede o antigo, ficando este quite com o credor. E aí, já viram isso aí alguma vez na vida? Vocês já viram parecido. Quando é que um devedor sai e entra outro? Na assunção de dívida. Ah, professor, qual é a diferença? Acabei de falar agora no comecinho.
na assunção de dívida, o devedor antigo sai e entra um devedor novo, mas a obrigação é qual? É a mesma. Então, o que já correu de juros, o que tem que se pagar de cláusula penal, vai seguir para esse devedor novo. Aqui não, está se criando uma nova obrigação, ou seja, vai liberar o devedor antigo, vai vir um devedor novo. Mas para uma obrigação nova, com prazo novo, com novas formas, com novas garantias, e o devedor antigo fica liberado. Então, é parecido com a seção de débito, nesse caso do inciso 2, mas é diferente por isso, por gerar uma nova obrigação. 3. Quando em virtude da obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Então, ó, quando em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Ou seja, se faz uma nova ação para se pagar o credor. Então, por exemplo, eu pego o dinheiro e digo aqui, credor, você está pago. Vamos liberar você que é meu aluno do débito, mas eu vou ficar credor do meu aluno. Então, parece um pouco com a subrogação, principalmente se fosse um terceiro interessado fazendo isso, mas optou-se por fazer por forma de inovação. Então, quem é que escolhe se vai fazer uma subrogação, se vai fazer uma inovação, ou se vai ser um terceiro não interessado pagando a dívida? Que a gente também já viu que o terceiro não interessado pode pagar a dívida, só que ele não subroga. Então, quem determina são as partes. Então, se é um terceiro não interessado, ele pode tanto fazer o pagamento sem se subrogar, como ele pode fazer uma inovação. E o terceiro interessado tem duas opções também. Ou ele faz pagando a dívida do devedor e se subroga no lugar, ou ele faz uma inovação. Então, ele quem escolhe, na verdade, as partes que vão escolher isso aí. Então, pode também acontecer isso aí. O devedor, o novo credor, paga ao credor antigo e fica como credor da relação. Pode acontecer também. Basta ter aí vontade das partes. A vantagem da inovação é você criar novo prazo para o pagamento, novas garantias, vai liberar os fiadores antigos, as garantias antigas. Então, o que tinha naquela obrigação antiga morre, acaba. Você vai criar uma nova obrigação nova do zero. Então, a gente viu aí o artigo 360. O inciso 1, ele traz lá a inovação objetiva, porque troca o objeto da relação. O inciso 2 e 3, ele traz a inovação subjetiva, porque mexe com as pessoas. Então, credor e devedor. Então, a inovação pode ser objetiva ou subjetiva. Objetiva, quando ele... Inciso 1 360. Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Então, as partes ficam as mesmas, eles mudam somente o objeto da obrigação. Inciso 2 e 3, ou o devedor muda ou o credor muda e reassume uma nova obrigação. Então, isso aí é a escolha das partes, em nome do artigo 425, que eu já cansei de falar para vocês, que nos dá autonomia da vontade no campo contratual. Então, você escolhe se quer fazer uma inovação ou se quer fazer um pagamento normal e aí se subrogar ou não os direitos do credor. 361. Não havendo ânimo de inovar, ou seja, não havendo ânimo inovante, a doutrina fala muito em ânimo inovante, que é a expressão em latim. Então, não havendo ânimo de inovar, ou seja, não tendo intenção de fazer inovação, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Ou seja, se não ficar latente, se não ficar claro no contrato que vocês estão fazendo uma inovação e que querem acabar com a obrigação antiga para criar uma obrigação nova, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira. E aí eu pus até aqui, ó, coexistem as duas obrigações. Então, no artigo 361, se não houver ânimo renovante, vão ficar as duas obrigações. E aí a segunda confirma somente a primeira. Ou seja, ela só reforça a primeira obrigação. Então, é isso aí que fala o artigo 361. Artigo 362. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente do consentimento deste. Lembra quando a gente viu a sanção de dívida? A mesma coisa. Então, o devedor não precisa ser comunicado. Quer dizer, desculpa, quando a gente viu essa sessão de crédito, quando a gente viu essa sessão de crédito, o que a gente viu? Que vai mudar um credor pelo outro. E aí, o que fala aqui, a novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente do consentimento desse, ou seja, pouco importa para quem a substituição do devedor, pouco importa a substituição do devedor
para o devedor. Porque, veja, eu devo uma dívida. Aí chega meu pai, em vez de ele pagar em meu nome, que é uma possibilidade dele, ele é um terceiro não interessado, mas poderia pagar e me liberar. Ele chega pro meu credor e diz, ó, vamos fazer um negócio. Eu quero que você libere Romero, acabe a obrigação dele com você e eu vou assumir seu lugar. Eles podem fazer isso aí sem meu consentimento, porque eu só sou o devedor, então eu não tenho prejuízo nenhum. Agora, o credor tem que consentir, porque o patrimônio meu pode ser maior ou menor do que o do meu pai. Então, para substituir devedor não precisa de consentimento do credor, porque, evidentemente, desculpa, do próprio devedor, porque não vai haver nenhum prejuízo para mim. Ou seja, para mim vai haver um benefício. Eu devia 10 mil reais, 20, e não vou mais pagar porque alguém está assumindo a dívida no meu lugar. Então, é isso que fala o 362. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente do consentimento desse, ou seja, quer trocar o devedor da dívida, criando uma nova obrigação, você pode tranquilamente fazer isso, você credor. É só arrumar um novo devedor e fazer a nova ação. E não depende do consentimento do devedor antigo. Por quê? É uma benesse para ele. Ele vai ser perdoado da dívida. Não é perdoado, mas ele vai ser desobrigado a pagar essa dívida, porque vai vir um devedor novo para pagar no lugar dele. E o que é que faz? Um exemplo seria esse aí, do pai que quer pagar a dívida pelo filho. Tem duas opções. Ou paga como terceiro não interessado, em nome e conta do devedor, não se subroga, mas tem direito de cobrar o valor que despendeu, e aí ele mantém a obrigação antiga, né, no mesmo termo do contrato antigo. Ou pode fazer uma inovação. O pai faz um acordo com o credor, cria uma nova obrigação e libera o filho do contrato antigo. Quem escolhe aí é o pai e o credor, como acham mais conveniente fazer. 363. Se o novo devedor for insolvente, ou seja, nesse exemplo que eu peguei, meu pai entrou para pagar a dívida no meu lugar. O credor aceitou o que quis, né? Se ele for insolvente, ou seja, meu pai é insolvente, tem mais dívida do que patrimônio. Não tem o credor que aceitou ação regressiva contra o primitivo, salvo se este obteve por má-fé a substituição, ou seja, o credor aceitou porque quis, o devedor novo. Então, meu pai procurou o credor e disse, eu quero pagar a dívida no lugar de Romero, vamos fazer uma nova ação, né? A gente cancela o contrato de Romero e cria um novo contrato comigo e com você. Aí meu credor foi lá e aceitou. Eu, Romero, estou liberado. Meu pai assumiu, só que meu pai é insolvente. E aí? Não vai poder pagar o credor. O credor pode vir com ação regressiva contra mim, contra eu que sou devedor? Não. Ele pode fazer isso de acordo com o artigo de cima, com 361, até sem meu consentimento, então, em regra, eu não estou obrigado mais a isso. O devedor primitivo está realmente liberado. Salvo se obteve por má-fé a substituição. Então, se eu e meu pai a gente agiu aí de má-fé para fazer essa substituição, ocultou documentos, de que meu pai estaria insolvente, aí sim eu posso vir a ser responsabilizado e voltar a ficar obrigado pela dívida primitiva. Mas essa é a exceção da exceção. Lembre-se que a má-fé tem que ser provada, a boa-fé que é presumida. Então, é isso que fala o 362. 363. Não, 363, desculpa. 364 agora. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida. Ela extingue tudo. Ela acaba a dívida antiga e lhe dá a possibilidade de criar uma dívida nova, com novas garantias, com tudo novo. Então, a novação extingue os acessórios e garantias da dívida. Lógico, o acessório segue o principal. Então, se tinha uma fiança naquela obrigação primitiva, se tinha um penhor, se tinha uma hipoteca, isso aí está acabado. Se você quiser sair no contrato novo, tem que colocar lá. E a parte que ofereceu a garantia, se não for o próprio devedor, tem que ir lá dar a garantia. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu falei, meu pai vai me substituir na dívida. Beleza. Optou por fazer inovação. O que aconteceu? Eu vou estar liberado. Meu pai entra na obrigação. Aí meu tio me afiançou. Meu tio me deu fiança. A fiança do meu tio vai para o contrato do meu pai? Não. Se meu tio quiser afiançar o irmão dele, que é meu pai, vai ter que ir lá no contrato novo e fazer a fiança. Senão, meu tio está liberado. Então, a fiança é um contrato acessório e, portanto, segue o principal. Qual era o principal? O meu. O meu contrato acabou. A fiança que meu tio me deu, em confiança a mim, está extinta. Aí, se meu tio quiser afiançar meu pai, tem que ir lá no contrato novo e dar a fiança. Então, a 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese,
se os bens dados em garantia pertencerem a terceiros que não foi parte da inovação. Nem precisaria desse restinho. Só o comecinho aí do artigo já dá essa informação. E mais, mesmo que o credor coloque, vamos dizer, naquele exemplo, eu estava devendo ao banco e aí meu pai quer assumir a dívida no meu lugar. Aí fazem uma inovação. Meu pai vai lá, procura o banco e faz a inovação para pagar a dívida no meu lugar, criando uma nova obrigação. Mesmo que o banco faça lá a ressalva, ó, as garantias prestadas por Romero vão continuar. A fiança que Romero arrumou do tio dele vai continuar. Não adianta o banco fazer essa ressalva porque o contrato é relativo. Então isso aqui nem precisa estar no código. Se é relativo, só afeta quem pactuou. Eu assinei esse contrato novo? Não, estou liberado. Meu tio foi fiador, assinou esse contrato novo? Não, está liberado. A hipoteca que eu dei do meu apartamento, eu assinei o contrato novo para essa hipoteca aí? Não. Então, essa hipoteca está extinta. Se o banco quiser, tem que fazer com que a gente assine também o contrato novo. Eu dando a hipoteca para garantir lá meu pai, meu tio dando a fiança para garantir o meu pai, mas se não, todas as garantias estão extintas, mesmo que o banco coloque isso aí no contrato, que as garantias vão vir. Então, como é um contrato novo, ele libera todo mundo que pactuou antes, para obrigar essas pessoas novamente, só assinando o contrato novo. Relatividade das obrigações. Então, quando a gente vê princípio, diz, ah, besteira, princípio separado. Não, princípio você aplica o ordenamento todo. E aí sempre você vai vendo reiteradamente a aplicação dos princípios no decorrer dos artigos. Aqui é mais um exemplo. 365. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação, subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerados. Lógico, vê. Obrigação solidária, todo mundo responde por tudo. Então, tem 3 devedores e só um inventou de fazer inovação. A inovação é para quê? Para acabar a obrigação antiga. Se acabou para um, acaba para todos. Todos são liberados. Criou um contrato novo, mas só um assinou o contrato novo, só esse aqui está obrigado. É isso que fala o 365. 366 importa a exoneração do fiador, a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. Já falei isso aqui. É o caso do meu tio que me afiançou. Se meu pai faz uma nova obrigação com o banco para me liberar, meu tio que me afiançou não está mais obrigado pela fiança. Por quê? A fiança é um acessório. Não tinha nem para que esse artigo aí no código. Ele já é tratado mais em cima também, de maneira implícita. Então, quando fala ali em cima em acessório, estaria incluída a fiança. Mas, como a gente descende de Portugal, a gente é muito preciosista pela repetição, para não gerar dúvida. Então, esse artigo aqui é mais por isso, é mais um reforço realmente. Mas a fiança é acessório e aí, logicamente, segue o principal. É só para o código não deixar dúvida, então ele prefere realmente esmiuçar, ser bem minucioso. 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas. Lógico, obrigação nula não produz efeito nenhum. Ato nulo não produz efeito. E a obrigação extinta, ou porque prescreveu, ou porque decaiu o direito, não pode mais ser exigida, é somente uma obrigação natural. Então, elas não podem ser objeto de inovação. Agora, uma obrigação anulável, vamos dizer que eu sofri erro naquele contrato que eu fiz com o banco. Então, eu me enganei sozinho. O erro causa o quê? A anulabilidade. Mas eu, em momento nenhum, aleguei erro, deixei para lá, pronto. Passou o tempo de eu reclamar o erro. Como a gente viu, é de 4 anos. Passou o tempo, a dívida bolou, estou devendo ao banco muito. Meu pai quer fazer uma inovação. Pode, pode. A dívida era somente o quê? Anulável. Então, eu não anulei, essa dívida pode ser novada. Agora, uma dívida nula, então se um absolutamente incapaz de assinar um contrato, esse contrato é nulo. E aí, isso aí não pode ser novado por razões óbvias. O que é nulo não produz efeito nenhum. Então, bem claro aí o 367. Acho que não vai ter grandes dúvidas para vocês. Então, inovação é isso. Inovação é você criar uma nova obrigação e acabar com a antiga 100%. Acaba tudo que tinha na antiga, gera uma nova. E só quem assinar coisas na nova é que vai se obrigar pela nova. Quem não assinar nada na obrigação nova, quem não fizer parte do contrato novo, está fora. Porque, logicamente, em nome da relatividade dos contratos, como eu falei, o contrato só obriga quem pactua. Então, você não pode fazer um contrato para prejudicar ninguém.
um terceiro que não foi parte. E aí, ó, vamos entrar, eu não vou nem interromper o vídeo, não. Então, eu vou fazer uma aula só porque o assunto é curto. Vamos entrar agora em compensação. Isso aqui eu já cansei de falar para vocês. E vai do 368 até o 380. É aquele clássico exemplo que eu falo sempre, do dentista e do advogado. O advogado prestou uma ação para o dentista fez um tratamento dentário para o advogado. Cada um cobrou R$ 1.000. Não tem sentido o advogado chegar para pagar para o dentista R$ 1.000 e o dentista dizer, pronto, agora eu estou lhe pagando a ação que você entrou para mim. Então essas dívidas se compensam quando as partes são credoras e devedoras entre si e as dívidas já estão vencidas. Então é isso aí que é novação. Ela leva em consideração o princípio da economia política, da economia mesmo, da simplicidade. Não tem sentido fazer nada, né? Eu sou advogado, estou devendo R$ 1.000 para o meu dentista. E esse meu dentista fez um tratamento dentário em mim cobrando R$ 1.000. Aí eu vou chegar para ele e dizer, toma R$ 1.000. Pronto, aí ele pega agora os R$ 1.000 que eu dei e toma de volta. E a gente tá pago, não tem sentido. É melhor a gente dizer, ó, vamos compensar a dívida e ninguém paga nada. A compensação pode ser total, que é esse caso que eu dei, dos R$ 1.000, cada um devia 1.000, ou pode ser parcial. Vamos dizer que uma dívida, o advogado cobrou 1.500, o dentista cobrou 1.000 na obturação. Então, o tratamento dentário. Então, vai se compensar até os R$ 1.000. Vai ficar R$ 500 de crédito para o advogado. Aí o advogado só pode cobrar R$ 500. Eu já falei para vocês muito de compensação. Quando a gente estava vendo lá o artigo 306, que fala em meios de lidir a ação, enfim, compensação dos meios de lidir a ação. Está naquele artigo 306, é meio de impedir o pagamento. Ou seja, se esse dentista ingressasse com ação contra mim, que sou o advogado dele, estou dizendo advogado hipoteticamente, né, que eu não sou mais advogado, tive que cancelar o registro por ingressar no serviço público, mas estou dando só um exemplo. Então, se esse dentista viesse me cobrar os R$ 1.000, eu ia dizer na contestação da ação, dizer, não vou pagar não, porque eu tenho um crédito de R$ 1.000 para cobrar dele, eu tenho meio de lidir essa ação, eu tenho medo de impedir essa cobrança, porque eu tenho um crédito do mesmo valor para cobrar, e a dívida se compensa, e eu não vou pagar nada, a gente não vai estar fazendo serviço de besta, né? Então, compensação é isso. Artigo 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Então, ó, duas pessoas, o advogado e o dentista, forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Então, o advogado prestou um serviço para o dentista, né? O dentista prestou um serviço para o advogado. Ambos ficaram credores e devedores um do outro. Então, essas dívidas se compensam até onde se compensarem. A 369, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, ou seja, só pode compensar dívida vencida, então já tem que ter chegado ao termo de vencimento, líquida. O que é dívida líquida? Que você sabe quanto é. Então ela é certa quanto ao valor e determinada quanto ao objeto. Você sabe o que é realmente. É R$ 10.000, é 15, é um carro, é uma casa. E outra, tem que ser coisa fungível, porque se o bem é fungível não tem como compensar. É uma coisa insubstituível. Então, se eu lhe devo um carro da marca A e você me deve um carro da marca B, cada um vai ter que pagar. Você vai ter que me entregar o carro da marca B e eu vou ter que lhe entregar o carro da marca A. Se a gente consentir em ficar cada um com seu veículo que devia, eu fico com o da marca A, você com o da marca B, o que é isso aí, na verdade? É uma dação em pagamento. A gente já estudou. Deve uma coisa, mas aceita receber outra em seu lugar. Isso não é compensação. Compensação tem que ser em coisa infungível, vencida e líquida. Então, coisa que você saiba quanto é, que já esteja vencida e que não seja fungível. Agora, não é só dinheiro que se compensa. Então, por exemplo, eu lhe devo 10 sacas de café da safra A e você me deve 5 sacas de café da safra A. Eu só vou lhe repor 5. Então, eu dou 5 sacas de café da safra A e a gente está quite. A compensação pode ser também não só em dinheiro, mas o normal é que ocorra em dinheiro. 370. Embora sejam do mesmo gênero, as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato. Ou seja, acabei de dar esse exemplo. Então, 10 sacas de café da safra A e você me deve 5 sacas de café da saca A também, da safra A. Então, eu posso compensar o café porque é a mesma safra.
Agora eu não posso querer compensar um café da safra A, desculpa, com um café da safra B que é mais barato. Se diferir a qualidade, a gente não pode compensar. Ou, por exemplo, o ouro, você está me devendo tanto X em ouro 18 quilates e eu estou lhe devendo tanto em ouro 24 quilates. Então não pode porque a qualidade do ouro 24 é melhor do que a do 18. Então seria por aí. Então, se especificar a qualidade no contrato, ela tem que ser idêntica para haver compensação. Dinheiro não, é sempre compensável porque o dinheiro não tem cheiro, como diz aquela história, né? Então, dinheiro é sempre dinheiro, então tanto faz. O valor dele é que se compensa. 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. É o seguinte, lógico, eu só posso compensar com o meu credor o que a gente dever um ao outro. Agora, naquele exemplo que eu dei, que meu tio era meu fiador, o que é a fiança? A fiança garante ao credor tanto cobrar de mim, como cobrar do meu tio, que foi meu fiador. Beleza até aí? Aí o que acontece? O código aqui me dá um benefício. Quer dizer, dá um benefício para o meu tio, que é meu fiador. Por quê? O fiador não foi parte mesmo no contrato. Ele não teve nenhum benefício com o contrato. Ele é só um garantidor daquele contrato. Então, o que é que o código faz? Se Romero tem alguma dívida para compensar com o credor dele, então suponhamos que meu credor seja o Banco do Nordeste e meu tio é meu fiador. E aí eu tenho algum valor para sou advogado, prestei serviço para o Banco do Nordeste e vou lá cobrar meus honorários. Então, logicamente que eu posso abater os meus honorários com o débito que eu tenho para com o banco. Eu digo ao banco, você não vai me pagar porque a gente vai compensar. E aí o banco espertamente diz, epa, eu vou cobrar do tio de Romero, que é fiador, porque o tio não pode compensar nada. Nesses casos, mesmo o tio não sendo parte da compensação, ele pode exigir, dizer, ei, banco, eu não vou lhe pagar não, porque você tem uma dívida para compensar de Romero. Compensa os honorários de Romero, porque eu não vou estar pagando essa dívida, já que Romero tem meio para ele de ação, ele pode compensar essa cobrança. Então é isso que fala o 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar a sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Então o fiador tem esse benefício de poder empurrar a dívida do outro para se eximir do pagamento. Até porque o fiador é só um garantidor, né? Ele não é parte mesmo. Espero que esteja claro. Esse artigo é um mais chatinho, essa interpretação. Se tiverem dúvidas, vocês falam lá no Classroom que eu faço um textinho explicando. Mas espero que tenha sido claro aí esse exemplo que eu dei. 372. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. Prazo de favor é uma dilação de prazo de boca. Então, por exemplo, o contrato venceu hoje, então, dia 29 do 5, mas eu digo, problema não, tu me paga dia 29 do 6, vou te dar um mês aí de prazo a mais, mas a gente não faz isso aí por escrito, faz só verbalmente. Esse prazo de favor, ele impede, se você conseguir provar, inclusive que eu lhe execute antes da hora. Mas você pode dizer, eu recebi uma dilação de prazo de Romero. Mas geralmente, se eu dei e o credor lhe dê esse prazo maior, eu não vou tomar nenhum meio de execução para cobrar essa dívida antes do prazo que eu lhe dei. Mas esse prazo de favor ele não impede compensação. Então, por exemplo, eu tinha esse crédito para cobrar de você, que venceu dia 29 do 5, venceu hoje, e eu jogo para o mês que vem. Eu jogo para o dia 29 do 6. Decorrente de outra transação que a gente tenha feito, você tem um armazém, eu comprei algumas mercadorias e eu estou lhe devendo. Aí você, bonitinho, vem cobrar de mim antes da hora. Antes da hora não, vem cobrar de mim a dívida que venceu. Vamos dizer que venceu no dia 5, sua dívida para comigo. Aí você vem cobrar. O que, que eu vou dizer? Eu lhe dei aquele prazo de favor no outro contrato até o dia 29 do 6. Mas como você está me cobrando outra dívida, eu vou pleitear a compensação. Eu não vou pagar até uma das nossas dívidas se compensarem. Então, o prazo de favor não impede compensação. É isso que fala o 372. Prazo de favor é isso. Prazo verbal, você faz informalmente com o seu devedor. 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação. Então, o que importa para compensar não é o motivo que gerou a obrigação, se é uma obrigação de dar, de fazer, de não fazer, é o tipo do pagamento.
Então, o tipo do objeto ser compensável, a dívida ser líquida, vencida e fungível. Tem alguns óbitos, exceto se provier de esbulho, furto ou roubo. Então, esbulho que é invasão. Então, eu sou seu devedor de alguma coisa, e aí eu invado sua casa de praia, me achando bonito, pego e invado sua casa de praia, me achando certo. Vou lá e invado. Diga, agora eu só saio dessa casa quando você me pagar. Ora, eu cometi um crime, eu estou invadindo um domicílio. Então, de certo, eu saí para errado. De credor, eu saí para malfeitor, né? Invadi uma casa. Então, o direito não vai permitir que a gente negocie com quem está fazendo ilícito. Então, o esbulho é um ilícito. A invasão do domicílio é um crime. Então, não pode. Então, não vai se negociar com o esbulhador. Do mesmo jeito, com furto, então, se eu furtei alguma coisa sua para lhe forçar a pagar a dívida, ou roubo, se eu roubei alguma coisa sua para forçar você a pagar essa dívida, não tem sentido, né? Negociar com bandido. Então, é isso aí. 373, inciso 1. Inciso 2. Se originar de comodato, comodato a gente vai estudar no semestre que vem, é um empréstimo de coisa infungível, de bem insubstituível. Então, por exemplo, eu lhe empresto esse celular, você tem que me devolver este celular. Eu lhe empresto meu carro, você tem que devolver esse carro. Comodato é empréstimo. Depósito é bem parecido com comodato, mas o depósito é para você guardar. Então eu digo, olha, eu vou viajar, não tenho garagem, deixe meu carro aí na sua garagem, mas não estou lhe emprestando para você usar não. Estou lhe dando em depósito, para você guardar o bem. Aí você pode cobrar algum valor para guardar esse carro ou não, faz que é meu amigo, enfim. Mas tanto o depósito como o comodato são contratos estabelecidos com base na confiança. Aí suponhamos, eu fui viajar e deixei meu carro aí com você. Para você guardar, você é meu depositário. E é o que acontece, você tem uma dívida para cobrar de mim. Depois que eu volto de viagem, você chega com a sua empresa, Romero, vai tirar seu carro da garagem, não. Você só tira esse carro da garagem quando você pagar a dívida. Então, o direito não dá guarida a isso, porque o depósito, o comodato, são contratos feitos com base na confiança. Eu só deixei o carro na sua garagem porque eu confio em você. Jamais eu imaginaria que você, para cobrar essa dívida, ia querer segurar o meu carro aí, além do prazo do depósito. Então, comodato, depósito ou alimentos. Alimentos muda um pouquinho a regra porque o depósito e comodato vem dessa questão de confiança. O alimentos não, vem porque é da subsistência. Então, por exemplo, você paga a pensão a seu filho, pensão alimentar, que é para quê? Para ele pagar a faculdade, pagar comida, pagar alimentação. Seu filho já é maior, 18 anos, mas está na faculdade, você paga a pensãozinha dele certa lá, beleza. Aí ele pede um empréstimo. Pai, me empresta aí R$ 500 para ir para uma festa. Então, eu tô open bar, tal. Você vai lá e empresta pro seu filho. Aí você vai supondo que vai dar, né? Mas enfim, você emprestou. Faz um contratozinho lá de empréstimo, tudo certinho com seu filho, ele é maior, assinou. Chega na hora de pagar, seu filho não paga. Você não pode compensar os alimentos. Você dizer, ó, eu vou abater da tua pensão agora os R$ 500 que você não me pagou. Não pode fazer isso, porque alimentos é para subsistência. Então, é algo que a parte não pode dispor. Então, entraria nesse caso aí. Por alimento ter fim realmente, como o próprio nome fala, para a subsistência básica, para a primeira necessidade da criança, do filho aí no caso, né, do adulto de 18 anos. 373, inciso 3. Se uma for de coisa não suscetível de penhora. O que é uma coisa não suscetível de penhora? Tem alguns bens que o Código de Processo Civil, vocês vão estudar mais para frente, que não são penhoráveis. Por exemplo, em regra, né? Bem de família. Então, a casa que eu moro não pode ser penhorada, exceto, por exemplo, a dívida trabalhista. Então, se eu não pago minha empregada doméstica, ela pode penhorar minha casa para débito do próprio imóvel. Então, não paguei IPTU, a prefeitura vai lá e toma meu imóvel mesmo. Mas, no normal, minha casa não responde. Então, minha casa não vai poder também ser objeto de compensação por dívida nenhuma minha. Por quê? Porque minha casa é meu bem de família, é impenhorável. Outro exemplo de bem penhorável é o salário. Então, o salário, em regra, não pode ser penhorado, então também não pode ser compensado. Então, por isso que é ilegal o banco, quando você tem dívida, ele reter lá aquele dinheiro para saldar a dívida dele. Então, caiu na conta corrente do banco, vai lá e pega. Não pode. É salário, ele não pode fazer isso. Ele pode fazer isso com investimento, mas não com salário. Então, salário, bem de família, são exemplos de coisas que não são penhoráveis, portanto não podem ser compensadas. 374 foi revogado. 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem
ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Ou seja, se lá no seu contrato disse, no contrato inicial, que não faria compensação de forma nenhuma. Então, por exemplo, naquele caso primeiro que eu falei, do advogado e dentista, vamos dizer que o dentista foi mal, colocou lá no contrato dele, olha, eu não aceito compensação. Pronto. Quebrou minhas pernas, não posso compensar. Vou ter que chegar lá para ele, dar os R$ 1.000 e depois cobrar dele os R$ 1.000. Então, você pode fazer, mas é raro alguém fazer, prever e sair do contrato. Excluir a possibilidade de compensação. Muito raro. 376. Obrigando-se por terceiro uma pessoa não pode compensar essa dívida com algo que o credor dele lhe deve. Então, veja, isso aqui, quando é que você se obriga por um terceiro? Tem um tipo de contrato que vocês vão estudar no semestre que vem, então não se preocupe tanto por hora com relação a isso, que é a estipulação em favor de terceiro. Como é que isso acontece? Eu faço um seguro de vida para o meu filho. Então, o contrato foi entre quem? Foi entre mim e o banco. Quem é que pode compensar alguma coisa? Eu ou o banco? Meu filho só é o beneficiário. Então, o banco não pode alegar compensação para o meu filho para não pagar a ele o seguro de vida alguma coisa. O que o banco pode compensar é comigo, que fui parte do contrato. Então, é isso aí que fala o 376. É um típico caso de estipulação de contrato de terceiro. O contrato de seguro é um exemplo. Uma possibilidade é seguro de vida. É um exemplo de estipulação em favor de terceiro. É uma exceção ao princípio da relatividade, na qual um contrato entre A e B vai gerar um benefício. Agora, veja, gera somente um benefício. Eu deixei um seguro de vida para o meu filho. Eu não estou deixando uma dívida para ele, eu estou deixando um prêmio. Então, por isso que a gente pode fazer um contrato de A com B e vincular um terceiro. Mas vincular, assim, somente por uma benesse. Você não pode dar nenhum prejuízo para esse menor. Então, é uma pequena exceção à relatividade das obrigações, mas é um caso em que acontece. 378, né? Não, 377. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. É o seguinte, eu tenho uma dívida com o Banco do Nordeste, mas aí prestei serviços ao banco e iria compensar o pagamento dessa dívida. Aí o que acontece? O banco faz uma cessão de crédito, ele transfere a dívida que tem para cobrar de mim para um escritório de advocacia cobrar. Pode fazer isso? Pode, cessão de crédito. Precisa do meu consentimento? Não, mas ele tem que me notificar. Lembra quando a gente viu cessão de crédito? Quando ele me notifica, eu tenho que dizer, eu não quero essa cessão de crédito não, porque eu vou compensar essa dívida com o Banco do Nordeste. Eu não vou pagar essa dívida toda com o Banco do Nordeste. Ao passo que, se a dívida fica com o escritório de advocacia, eu vou ter que pagar 100% ao escritório de advocacia. Se a dívida fica com o Banco do Nordeste, eu vou pagar somente 50%, 40%, enfim. Vou compensar a minha dívida. Então, na cessão de crédito, na primeira oportunidade que o devedor tiver, se ele for alegar compensação, ele tem que dizer, eu não aceito a cessão, que eu vou compensar a minha dívida. Então, é isso que fala esse comecinho aí do 377. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, o que é isso? Credor ceder a terceiros dos direitos, cessão de crédito, a gente já estudou. Não pode o cessionário, quem é o cessionário? É o novo credor. Então, cedente seria, no exemplo que eu dei, o Banco do Nordeste, cessionário, o escritório de advocacia, e eu, devedor, sou o cedido. Então, eu, cedido, tenho que opor logo essa minha objeção, assim que eu for notificado. Então, ó, o devedor que, então, Romero, que é o devedor, né, que notificado nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Então, eu tinha uma compensação com o Banco do Nordeste. Quando eu souber da cessão, eu tenho que opor logo isso. Não aceito não, porque eu vou fazer jus à compensação. E não quero que a dívida vá para o escritório de advocacia. Aí, ó, complementando o artigo, se porém a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário a compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Então, cessão de crédito pode ser feita sem consentimento,
E se acontecer por algum motivo de eu não ser notificado, então tem duas opções. Eu posso opor quando eu vier a ser cobrado, ou eu posso, nessa primeira oportunidade de vir a ser cobrado, dizer eu não aceito não essa sessão porque eu ia compensar. E aí desfaz a sessão de crédito e volta para o banco. Então não vai haver prejuízo para o devedor nesse caso, para o cedido, que no exemplo era eu. Então, como regra, assim que eu for notificado, eu devo me opor. Se eu não for notificado por algum erro aí da forma que o banco passou por escritório de advocacia, eu vou poder opor a compensação, inclusive, contra o escritório de advocacia, que é essa partinha final. Se, porém, a sessão não lhe tiver sido notificada, quem é que é notificado pela sessão? O devedor. Poderá opor o cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Então, eu vou poder opor ao escritório de advocacia a compensação que eu tinha com o Banco do Nordeste, se eu não for notificado da sessão. Então, a gente já viu sessão de crédito pode ser feita sem anuência do devedor, então não precisa ser consultado para autorizar, mas eu tenho que ser notificado para poder pagar validamente. E aí, quando eu for notificado, que eu vou fazer a oposição disso aí. Se eu não for notificado da sessão, já vier com a cobrança, eu posso opor a compensação, inclusive contra o cessionário, contra o novo credor. 378. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Lógico, então uma dívida vai ser paga em João Pessoa, outra em Recife. Lógico que tem que se dar um abatimento na compensação do valor aí que vai se usar. Lógico que isso aqui está ficando mais obsoleto, mais antigo. Eu disse a vocês, o código foi pensado em 1970, então não tinha internet banking, né? Hoje é muito mais fácil, não tem mais gasto tanto com esse tipo de operação. Principalmente para as obrigações que envolvem dinheiro, que são a maioria dos casos. 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observados ao compensá-las as regras estabelecidas quanto à imputação ao pagamento. Vê só. Eu tenho 5 dívidas com o Banco do Nordeste. Eu peguei 5 financiamentos com o BNB. E advoguei para o banco em uma ação. As 5, então eu tenho 5 dívidas com o banco e só tem uma para compensar. Então vai valer aquela regrinha de imputação ao pagamento. Quais são as regras? Primeiro, o devedor pode dizer qual dívida ele quer compensar. Se ele não faz isso, passa para o credor. Então o banco, quando for dar a quitação, ele vai dizer, ó, eu compensei na dívida 1, 2, 3, 4 ou 5. Se não acontecer isso, vai na dívida que vencer primeiro. Se as 5 dívidas vencerem no mesmo dia, vai na mais onerosa, para evitar que elas gerem mais juros. Então a gente viu isso aí na aula passada, quando estudou imputação ao pagamento. Então é raríssimo acontecer isso, mas pode. Você pode ter várias dívidas para compensar o seu credor. E 380. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. Então, lógico, o terceiro na parte ele não pode ser prejudicado. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Vê só, crédito penhorado é algo que sai do meu patrimônio, eu não posso mais dispor dele. Então, por exemplo, se essa minha dívida que eu tinha, esse crédito que eu tinha para cobrar do, vamos dizer que eu tenho um crédito para cobrar do Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste tem uma dívida para cobrar de mim. Então, essa minha dívida, esse meu crédito que eu tenho com o Banco do Nordeste, é um patrimônio, é como se fosse um relógio, uma pulseira, um celular. Se algum outro credor meu, por exemplo, o Banco do Brasil, que é meu credor, souber desse crédito, ele pode penhorar. Do jeito que ele pode penhorar meu relógio, pode penhorar uma vez na minha casa, enfim. Se ele penhora meu crédito e eu não fiz compensação ainda com o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil vai levar a melhor e vai poder saldar a dívida dele com esse meu crédito que eu tinha para cobrar do Banco do Nordeste, que o crédito é um patrimônio como qualquer outro. E se foi penhorado judicialmente, esse crédito sai da minha seara de disponibilidade, ou seja, quando um crédito é penhorado, eu não posso mais dispor dele. Então, já está o encargo da justiça, e aí o que acontecerá? Eu não posso mais me valer desse crédito para compensar nada, porque ele saiu do meu patrimônio. Ora, eu vá penhora, o crédito não está mais no meu patrimônio, eu não posso mais dispor dele. Para não ter dúvida nesse artigo 380, pense no crédito como um relógio, um carro. Então, se meu carro é penhorado, meu relógio é penhorado, ele não fica comigo. Então,
Em regra, ele não fica comigo. Eu posso ficar na condição de depositar em algumas hipóteses, mas enfim. Como regra, não fica comigo, vai ficar lá no banco depositado. Então, do mesmo jeito é o crédito. Do mesmo jeito que eu não posso, se esse meu celular for penhorado, eu não posso mais vender porque ele não vai estar nem comigo, eu não posso dispor de um crédito que foi penhorado porque este crédito não faz mais parte do meu patrimônio. Então, interessa agora a administração da justiça. Então, é isso, pessoal, que a gente tinha para hoje. Eu não vou mais alongar tanto o assunto. Poderia haver confusão hoje em remissão de dívida que são pequenas, mas para não ficar tão longo. Para a semana a gente vê confusão e remissão e já entra em mora, que é inadimplemento das obrigações. E ainda vamos ter mais 3 aulas pela frente e vai dar para a gente concluir tranquilamente aí nosso conteúdo, que vai até o 420. Então, para a semana a gente se encontra novamente. Qualquer dúvida vocês podem tirar pelo Classroom. E um bom final de semana para vocês. E quem quiser também pode tirar dúvida pelo Face ou pelo Instagram também, se assim preferir. E um bom final de semana para todos, bons estudos também. E até para a semana.